Ô, Lucas, tu usa o Zoom pelo computador, é? Eu uso pelo celular, mano. Ô, professor, o senhor usa o Zoom pelo computador ou pelo celular? Pelos dois. Eu uso pelo celular para poder falar e uso pelo Zoom, pelo computador, para poder projetar os slides e o material. Tanto é que se vocês olharem aí nos participantes, vai ter meu nome duas vezes. Tem o professor Alexandre e tem o Alexandre Rodrigo. Os dois sou eu. Verdade. Isso. Tu usa pelo computador, é, Gabriel? Não, eu uso pelo celular. Tava pensando em começar a usar pelo computador. Ó, tá vendo o que eu tinha falado para vocês? Isso. É mais ou menos o que está aqui, tá? Se vocês lerem essa parte aqui, capítulo 2.6, ele vai explicar mais ou menos isso que eu disse, tá? Que é essa distribuição aqui, onde eu tenho os recursos. Só que veja, aqui o recurso aqui ele está listando separado. Lá no desenho que eu fiz, eu juntei tudo num bolo só. Todos os recursos eu incluí como os custos indiretos. Aí a gente utiliza o direcionador de custo para poder fazer a divisão pelos centros de atividade, tá? Esses centros de atividades são as atividades principais. É atividade de venda, atividade de armazenagem, de produção. Aí depois nós temos os direcionadores de custo, que são os nossos critérios para fazer o custeio. O que a gente vai fazer, o que a gente está utilizando realmente, deixa eu tirar aqui no... Calma. Vou dar aqui um recorte, tá? É aqui que a gente vai trabalhar, certo? A gente vai ter, se a gente considerar, deixa eu abrir aqui uma planilha, não está previsto de usar, mas deixa eu pegar aqui uma planilha de revisão. Pronto. Se a gente imaginar essa tabela aqui, né, que foi o que a gente utilizou na prova, vou pegar até a certa, né, para não gerar confusão. A diferença, se fosse baseado em atividades, eu teria que fazer isso daqui. Ó. Vamos supor que fossem 3 atividades. Aí eu teria ela 3 vezes. Olha como ele é maldoso. Ele E aqui, botou por exemplo, a prova da gente aí, a resposta, para poder assim, essa foi a resposta da prova de vocês. Armazenagem. Olha, 330, o custo fixo, pô. E vendas. Sabia, tá? porra. Aventou. Seria assim, ó. Aí teria essa divisão aqui. Uma para armazenagem, uma para produção e uma para vendas. Por exemplo. Aí os 330 mil não seria esse valor que entraria aqui. Por quê? Porque os 330 mil é o valor fechado, né? É o valor inteiro. A gente dividiria ele para cada atividade. Vamos supor que uma atividade fosse... Atividade de armazenagem custaria 30 mil. Armazenagem de produção, 250 mil. E a armazenagem e a atividade de vendas sobraria aqui quanto? Sobraria 50, né? E aí, quando a gente somasse as 3, daria os 330. E aí a gente faz aqui, ó, são 3 rateios, com 3 entendi. separados, mas o somatório dos 3 dá o mesmo valor daqui. Esse mesmo valor. Os 330 mil. Exato. E o que é que vai ser diferente? O critério vai mudar. Cada atividade tem um critério diferente.
que esse critério é o que a gente chamou aqui de direcionador de custo, tá? Direcionador de custo é igual a critério. E por que são 3 critérios diferentes? 3 direcionadores diferentes. Porque, pessoal, são se 3 fosse... atividades. São 3 atividades. E se você escolher o mesmo, se você escolher o mesmo critério, o resultado dá igual se você fizer as custeio tradicional. Exatamente. Se o critério é o mesmo, você está pegando 3 valores e dividindo pelo mesmo critério. Se você somar esses valores e utilizar um critério e fazer uma vez só, dá a mesma coisa. Então, só por isso que a gente, obrigatoriamente, tem que ser diferente. E aí, vocês lembram que eu tinha falado para o outro assunto que eu tenho tolerância para o que vocês escolhem. Por quê? Porque não existe uma regra absoluta do que é que você vai utilizar como critério. Não existe regra. Existem informações que são mais indicadas. E no decorrer das atividades eu vou indicando. Vou dizer aqui, para a atividade de armazenagem, é mais indicado a gente utilizar tal coisa. Para armazenagem de produção, é mais indicado a gente utilizar tal coisa. Entendeu? Ou então, você pode utilizar isso, isso e isso. Eu vou sugerindo a vocês o que é mais coerente. Mas vocês terão liberdade para escolher. Agora, o que é que eu não admito? Que vocês escolham o mesmo critério. Por quê? Se utilizarem o mesmo critério para tudo, significa que vocês não entenderam o que é custeio ABC. Porque o custeio ABC, ele é uma evolução do custeio tradicional. As pessoas faziam custeio tradicional lá na década de 40, se não me engano. Aí, por volta ali da década de 60, aí se criou o conceito de custeio ABC. Que ainda hoje ele é utilizado, está aí muito utilizado. Foi aprimorado, tá? Recebeu uma roupagem nova, mas assim, as bases do custeio ABC são antigas. Apesar, né, Alexandre, que só grandes empresas que trabalham com eles, né? É porque ele é mais caro. Não só grandes empresas, tá? Tem empresas pequenas que utilizam também. Agora, assim, principalmente quando você tem já uma pessoa que conhece bem isso no time para poder implementar. Porque se você pede para... Eu vou citar de novo um exemplo que eu tinha dado em outras aulas. Eu ensino isso há vários anos. Tá? Há vários anos que eu ensino isso. Já estudei com várias pessoas diferentes. Já li vários livros sobre isso. Eu não vou dizer que eu sou o papa do assunto, não, mas assim, eu tenho um conhecimento muito sólido em relação ao custeio ABC. Mas se qualquer um de vocês me chamarem para implementar isso na empresa de vocês, e me pagarem, é claro, por isso, tá? Que aí é consultoria. Uma fortuna é quase 30 mil. Eu levo, em média, tá? Eu vou levar, em média, uns 2 meses para implementar. Porque você vai ter que estudar todos os custos da empresa. Oi? Você teria que estudar a empresa da gente a fundo em relação aos custos e tudo, né? Para poder implementar. Exatamente. Porque para eu poder sugerir quais são as atividades, identificar qual é o valor de cada atividade, eu tenho que fazer um mapeamento completo da empresa. Por exemplo, tá? Só para a gente entender. Aluguel. Como é que eu vou dividir o aluguel para cada espaço? É bem provável que eu utilize metros quadrados da área. Quanto é a área construída da empresa? Sei lá, são 10 mil metros quadrados. Aí eu vou considerar quanto desse espaço vai para armazenagem, produção e vendas. Aí eu pego isso, pego a planta da empresa, tá? Para medir a planta que o arquiteto montou da empresa. Pega a planta e começa a calcular as áreas, todos os espaços, vejo a metragem quadrada e separo só o valor do aluguel. Isso é só para o recurso aluguel. Tá? Cadê aqui? Ó? É só para esse recurso aqui. Primeiro recurso, aluguel. Aqui, ó. Só para um recurso. Aí vamos para outro recurso, funcionário. Aí tem funcionário que é muito fácil da gente separar. O cara trabalha na produção, então o salário dele é inteiro. Mas e o salário do pessoal da limpeza? Como é que a gente faz? O pessoal de serviços gerais, que tem que ser separado também. Aí o pessoal de serviços gerais, aí eu posso ver
Eu posso até considerar o metro quadrado também que a pessoa utiliza. Mas talvez não seja tão coerente. Vocês concordam comigo que é mais rápido limpar o setor administrativo do que o setor de produção? Deve estar mais sujo, né? A ideia é que esteja mais sujo. Então, é mais provável que ele vá consumir mais tempo fazer essa limpeza, consome mais material de limpeza também para isso. Então, todo esse custo ele tem que ser separado e agrupado. Aí, tudo isso é a etapa trabalhosa do custeio ABC. Ele é muito por detalhes. E o mesmo custeio ABC, ele pode ter uma precisão muito alta. Eu vou medir cada gota de detergente que é utilizado para fazer uma limpeza, ou eu posso fazer no próprio custeio ABC de forma mais genérica. Eu posso fazer uma divisão mais grosseira, porque eu não quero gastar tanto, levar tantas horas para detalhar um custo que é tão pequeno. Por exemplo, a empresa gasta, vamos supor, um tubo de detergente por dia, 1 litro por dia. Será que vale a pena pegar um produto que custa aí R$2 e detalhar ele, passar um dia inteiro detalhando o custo dele? Não vale. Entendeu? E eu saí da aula porque meu celular descarregou, tá descarregando, e eu tenho medo de ficar com ele na mão carregando. Tô gravando, eu vou postar lá, tá? Descarregou. Obrigado, boa noite a todos. Valeu. Uma dúvida, quanto seria essa consultoria? Como Aí é que seria cobrado? Depende normalmente, consultoria por hora. E aí depende do tamanho da empresa e o grau de detalhamento que ela queira. Aí a gente sabe só conversando com o pessoal. Mas, em média, o custo de consultoria aí depende também do consultor, tá? Da fama que ele tenha para poder se estabelecer. Como eu não sou um consultor famoso, tá? Aí também a gente cobra de acordo com a empresa, tá? Do porte da empresa. Para uma empresa pequena, tá? Com uma estrutura pequena, a gente consegue sair aí na base de R$50 a hora. Tá? Na empresa, e aí a gente considera a hora do consultor tudo, tá? Não é só o tempo que ele passa na empresa, é o tempo que ele passa em casa também trabalhando. Aí imagina, por exemplo, que eu digo assim, eu vou precisar, em casa eu vou trabalhar aí mais 20 horas para poder elaborar isso, 50 horas. Aí esse tempo todo é consumido. O tempo do consultor, normalmente eles calculam até o tempo de transporte dele para chegar na empresa, nas visitas que são feitas. Ele diz assim, eu tenho que ir aí na sua empresa para passar, tenho que ir 3 vezes nela. Até o tempo de locomoção até lá inclui. E aí, consultores famosos vão cobrar R$300, R$500 por hora. Isso acontece, tá? Tem consultoria que o projeto final, o cara acaba cobrando 100, 200 mil reais para quando o cara tem um conhecimento diferenciado, né? Assim, uma coisa muito específica. Ou então, e aí só deixando esse paralelo, quando o cara ele tem uma rede de network muito grande, que o cara não quer só a consultoria dele de conhecimento. O cara quer que o cara traga a rede dele também de consultoria. Por exemplo. Então, isso não existe um valor padrão, né? Não existe. O preço desses serviços normalmente está atrelado com o retorno que a empresa tem. Às vezes, tem consultoria que é o seguinte, eu poderia fazer isso também. O cara vai lá na empresa e diz o seguinte, eu faço o custeio e implemento para você. E eu quero 10% do que eu conseguir reduzir da sua empresa de custo. Só da redução. Vamos supor que essa empresa tem um custo anual de 10 milhões e o cara diz que vai lá e consegue reduzir 1 milhão desse custo. 10% do 1 milhão. Aí ele recebe 10% de 1 milhão. Contanto que ele comprove que realmente consegue chegar nisso. Aí, normalmente, esse pagamento ele vem parcelado. Ele acontece à medida que as coisas vão se realizando. Por exemplo, eu digo que eu quero 10% do que eu consigo reduzir. Aí, o que a empresa faz? Primeiro mês, ela verifica a redução de custo. Aí, no primeiro mês, reduziu 50 mil. Aí pega 10% de 50 mil e paga.
No segundo mês, conseguiu reduzir 200 mil. Aí pega 20 mil e paga o cara, entendeu? É isso Eu acho que assim se torna mais justo, né? é mais justo e assim, é uma coisa que é mais fácil a empresa bancar. Porque em vez da empresa ter um custo, a empresa, sei lá, eu vou pagar 20 mil reais para uma pessoa e não sei se essa pessoa vai conseguir, vai dar resultado que essa pessoa vai implementar. Né? Aí acaba baseando nisso. Agora, também, o que é que esses consultores fazem? Eles atrelam também a um valor mínimo, tá? Que tem que ser recebido. E por que esse valor mínimo? Porque, e normalmente está na cláusula do contrato, porque o que pode acontecer é a empresa não implementar, como o consultor falou. O consultor ele vai lá e ele dá toda a orientação. A empresa não faz. Então o custo não vai reduzir. Aí o que é que vai estar escrito lá no contrato? Eu ensinei como fazer. Você não quis implementar e você não implementou porque você não quis fazer. Então todo o trabalho vai ficar perdido? Não. Você vai ter que pagar esse valor X aqui que está acordado. Vai ter já um valor X lá, caso eles não implementem, e a empresa vai ter que pagar o consultor. É isso? Ele não ter atingido o objetivo, aí é um problema dele, né? Não do... Exato. Agora é diferente, não é que o cara vai ganhar, só para fechar aqui, não é que o cara sempre vai ganhar. O que pode acontecer? A empresa implementou, a empresa fez tudo direitinho e não teve redução de custo, aí significa que a orientação do cara foi mal feita. Aí realmente ele não vai ganhar nada, porque foi uma consultoria furada. Mas na prática, sinceramente, eu nunca ouvi falar nisso. Eu já ouvi falar muito de casos que a empresa decide não implementar o que foi orientado, mas o caso de fazer exatamente como a pessoa falou e não gerar resultado, eu nunca tive relatos. Tem que ser um consultor muito meia-boca. E para consultoria, a gente sempre chama pessoas que saibam realmente o que estão falando. Aí, por isso é muito comum a gente ter professor como consultor. Inclusive, tem muitos professores que só são professores para poder ter nome. Porque como ele é professor, aí o cara diz, não, fulano é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Só para dar um status assim, só para ficar mais fácil de ser chamado para uma consultoria numa empresa importante. Isso. Pronto, eu estudei na Federal, quase todos os meus professores eram consultores. Quase todos. Eu não exerço a função de consultor por questão de tempo. Porque meu dia já é muito corrido, eu já tenho uma carga muito puxada no banco e também na faculdade. Mas vez ou outra, raramente assim aparece um bico ou outro de alguma coisa assim para a gente fazer. E aí eu acabo pegando. Né? Mas assim, é muito raro. Porque eu tenho uma dúvida que eu fiquei. Se um consultor ele implementa esse método aí que você está dizendo em uma empresa, aí essa empresa ela consegue ter a redução de custo com esse método que ele implementou. Enquanto a empresa continuar com esse mesmo método que ele colocou na empresa, esse consultor ele vai sempre receber da empresa? Não, normalmente esse contrato, como eu te falei, é 1 ano, tá? Aí se negocia o resultado por um período. Tá? Por exemplo, aqui, eu faço... e não precisa nem ser 1 ano necessariamente, não. Tá? Pode ser período mais curto ou mais longo. Normalmente, normalmente 1 ano é resultado padrão, né? Diz assim, e até pela questão do tempo, né? A gente nunca calcula 1 mês, porque 1 mês normalmente é o começo do projeto, ele não reduz tanto em 1 mês, perde um tempinho para maturidade e seria também um valor muito baixo para um consultor. Então é muito comum que você faça assim, vamos negociar a redução do seu custo anual. Então eu tenho 10% de 1 ano de redução de custo. Feito isso... Professor, existe como patentear método de custeio? Não, nesse tipo de custeio não, porque na realidade a gente utiliza métodos já... A gente só faz pegar o que a gente poderia patentear
seria, por exemplo, um custeio ABC. Se eu criei o custeio ABC, eu poderia patentear o custeio ABC. Agora, patentear a utilização dele, a forma que eu decidi estruturar, não. E isso não é passível de ser feito. E, assim, criar coisas novas em relação a isso acaba... Já existe muito tipo de custeio no mercado. Aí, para você pensar, eu vou bolar um custeio diferente, é pouco provável que você crie realmente uma coisa nova que seja passível de patente. Porque para você imaginar patente, a patente tem que ser realmente uma coisa revolucionária. Você criou uma estrutura muito diferente que não tem nada a ver com as coisas que existem, porque se você criar só uma adaptação de uma coisa que já existe, essa patente não chega nem a ser concedida, ela é derrubada ainda na fase de avaliação que eles fazem. Então, a patente não é uma coisa rápida. Por isso que se demora tanto para uma patente. Você dá uma entrada no registro de patente, aí tem vários processos. Alguns deles, por exemplo, é quando o INPI ele começa a fazer pesquisa para ver se não existe já alguma coisa muito semelhante com o que foi dado. Foi apresentado. Entendi. Por exemplo, se eu quisesse fazer a marca... inclusive até marcas, tá? Eu vou para o Sul, tá? Eu vou lá para o Rio Grande do Sul e decidi fazer uma faculdade Unibra. Lá no Sul, não tem nada a ver com a daqui. Eu criei uma faculdade nova, toda diferente. E aí eu vou registrar a marca. Eu quero patentear aqui essa marca. No caso seria o registro, né? Não seria patente, seria registro. Mas é no mesmo INPI, é o mesmo órgão que faz patente e registro. Aí o que acontece? O INPI ele coloca também um período de divulgação. Ele lança lá, se não tiver na base deles, já registrado, ele lança os editais lá de convocação para ver se alguém reclama essa marca. Aí vamos supor que Laércio não tivesse registrado o nome Unibra. Ele só criou e não registrou. Aí eu vou esse ano lá no Rio Grande do Sul e crio um Unibra. Aí quando fizer isso, aí Laércio pode comprovar que a Unibra já existe há 2, 3 anos. Aí ele mostra todos os locais oficiais, né, que tem publicações que já passou, então essa patente, esse registro não é concluído. Aí ele normalmente se passa aí um período de 1 ano, mais ou menos, ou pode levar até mais para poder se fechar uma patente ou um registro. Mas vamos lá, voltar um pouquinho para a nossa aula para poder finalizar, que já estouramos o horário de aula, né? Então é isso, pessoal. Isso daqui é a ideia por trás do custeio ABC. Tá? Tem aqui umas vantagens e desvantagens, aí eu não vou lê-las por questão de tempo, mas vocês deem uma olhadinha aqui nesse material, lembrando dessa explicação que eu dei. Na próxima aula, a gente já cai direto na questão de cálculo, tá? Teremos mais 3 aulas, salvo engano, de cálculo. E aqui, só frisando um pouquinho, tá? Eu vou falar rapidamente essas vantagens e desvantagens, só para a gente não... Porque como eu não quero voltar com teoria, vantagens aqui, a qualidade dela é muito alta, tá? Para essa identificação. Ela pode ser utilizada como sistema de contabilidade e de gestão. Identifica os custos de cada atividade pelos custos totais, tá? De forma geral, é isso. E consegue identificar o que consome mais recursos dentro da empresa. Quais são as desvantagens? Vê a primeira aqui apontada. É um método de custeio complexo e que leva tempo para sua apuração total. É o que eu falei, no mínimo 2 meses para implementar o custeio numa empresa. No mínimo, dependendo do tamanho da empresa, a gente pode pensar em 1 ano para implementação. Para você ver os resultados gerando na empresa, né? Para começar a utilizar. Para chegar no cálculo, para chegar aqui, na planilha,
a gente pode levar até um ano para isso ou mais, tá? Em média, aí a gente precisa de pelo menos 2 meses para fazer. Bem feito, né? Aí tem que ter muita dedicação da equipe, né? Como eu falei, que não é só 2 meses voando, né? 2 meses de trabalho intenso para fazer isso. E aí a gente ainda corre o risco dessas informações não serem realmente fiéis, porque nem sempre a gente consegue ir lá e analisar realmente o processo. Às vezes a gente vai ter que chamar alguém e alguém vai ter que dizer para a gente como funciona. E talvez essa pessoa não diga exatamente como acontece. E ele precisa de revisão. Por quê? Porque o custo das atividades pode mudar. Depois de implementado o custo das atividades, quando a gente chega aqui na planilha, a gente só precisa de um estagiário lá alimentando. Mas o detalhe é que esses valores aqui, ó, que estão os 30 mil, os 250 mil e 50 mil, pode ser que eles mudem com o tempo. Aí a gente precisa de sempre estar revendo isso. Então, é uma estrutura muito detalhada, pode dar uma informação muito precisa, mas ela requer tempo. Aí, como é que vai funcionar na nossa aula? Tá? Só para vocês ficarem tranquilos. A gente só vai estudar isso daqui, tá? Essa parte aqui já vai ser dada na questão. Quando eu trouxer na questão, eu já vou trazer esses valores aqui de 30 mil, 250 e 50 mil. Isso aqui já vai estar definido. A parte mais trabalhosa do custeio eu já vou entregar pronta. Por que eu faço assim? Porque não vai dar para a gente entrar em detalhes nessa parte anterior. Isso daqui é pouco tempo para a gente fazer. Se fosse só uma disciplina de custeio ABC, a gente veria. Como eu falei para vocês, existem livros só de custeio ABC. Só para vocês entenderem que, se a gente colocar aqui, ó, custeio ABC. No caso, então, professor, vai depender muito também do critério, não é isso? Isso. Aqui, ó. Livros só sobre custeio ABC. Então, aqui, ó. Aí a gente resume, tá? Beleza, pessoal? Deixa eu encerrar aqui a